história com a TV Manchete é uma história de família. Eu sou de família judia e é uma tradição entre as famílias judias receber novas famílias, acolher, ensinar a língua do país, arrumar um trabalho, um local para morar. A minha família é sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e o meu avô chegou ao Brasil com a minha avó, meu pai e os meus tios. E o seu Adolfo acolheu o meu tio Eli e o meu tio foi funcionário da Bloch Editores. E eu, com uma história de família, ao me formar na faculdade, tive meu primeiro trabalho na TV Manchete aos 22 anos de idade. Eu cresci acreditando que seu Adolfo era meu avô, pela forma que ele me tratava, por essa intimidade entre meu avô e ele, o carinho que ele sempre teve com meu tio e comigo também. Então, uma história de amor e gratidão. Eu cheguei aqui recém-formada, trouxe meu diploma, sou formada em letras, e entrei aqui e falei assim, eu quero trabalhar aqui, seu Adolfo. E ele falou, claro, minha filha, o que você quer fazer? Eu falei, eu não sei. Vai lá na televisão, escolhe o equipamento que você quiser, diz o que você gosta e o trabalho é seu. E foi simples assim. Eu desci, gostei de um gerador de caracteres, que é uma coisa que não existe mais. Isso, a gente está falando dos anos 80, né? Não existia computadores, computação gráfica, isso não existia. Então todas as letrinhas e efeitos das letrinhas eram gerados por esse equipamento. E eu fiquei fascinada em ver aquelas letrinhas se movimentando, e o apresentador falando, e eu colocava o nome do apresentador. Eu trabalhei em todos os eventos ao vivo da casa, 5 jornais à noite, ao vivo por dia, e nos finais de semana todos os programas esportivos, né? Jogos ao vivo, corridas de carro, desfile das escolas de samba, cobertura de Réveillon, tudo que era ao vivo eu trabalhei sem parar nesta função, operadora de caracteres. A TV Manchete é famosa por fazer do ambiente de trabalho uma família. Então, fora da emissora, as outras emissoras concorrentes da época diziam: a Manchete é uma empresa familiar. Claro, o seu Adolfo era o presidente, o vice-presidente era o sobrinho dele, o Jaquito, e muitos cargos de diretores pertenciam à família. Esse sentimento de família era estendido a todos os funcionários. Então, nós nos tratávamos como família. 30 anos após, já faz 30 anos, nós ainda convivemos como família. E levamos para as outras emissoras, após o final da TV Manchete, esse sentimento de que somos todos irmãos, amigos, parentes, e nenhum de nós é parente. Não há nenhum laço consanguíneo, mas nós construímos um laço de coração que se estendeu, se estende até hoje. Nós nos encontramos, conversamos, temos grupos nas redes sociais, falamos por WhatsApp. Alguns de nós chamamos um ao outro de tio. Oi tio, oi meu sobrinho. Nós temos uma relação de família. Eu tinha vida além da televisão. Como eu trabalhava de noite, eu entrava na emissora às 6 horas da tarde, todo dia de manhã eu ia à praia, da praia eu ia para a academia. Entrava em casa, tomava um banho, chegava aqui e trabalhava. E não tinha hora para sair, então muitas vezes eu saía às 4 horas da manhã. E era muito comum o pessoal do Estúdio News, que era o último a sair, nós, final de jornal, acabou tudo, boa noite, entrava uma gravação, né, dizendo que a emissora sairia do ar e voltaria no dia seguinte de manhã. E nós saíamos daqui e íamos para o Leme, todos jantar às 4 horas da manhã. Como a gente ficava muitas horas aqui, era comum a gente namorar colegas de trabalho, muitos se casaram, tiveram filhos e são casados até hoje. E esses filhos hoje trabalham em televisão.
Eu fui noiva de um companheiro de Estúdio News e nós quase casamos, mas eu mudei de emissora e ele ficou e acabou que, pelos horários, né, o namoro ficou incompatível. Eu tenho duas lembranças muito marcantes, 3 lembranças. Uma delas foi o Batomuxo, Réveillon, passagem de, se eu não me engano, 88 para 89. O Batomuxo afundou e eu estava de plantão. A programação daquele dia era: nós vamos dar o jornal inteiro, o jornal acabaria por volta de 9h30, 10 horas da noite e a partir dali estávamos dispensados. Acontece que afundou o Batomuxo. E como era véspera de Réveillon, toda a equipe estava vestida de branco. Nós trouxemos champanhe, vinho, algumas comidas, para no intervalo do jornal a gente comemorar e depois cada um ia para sua casa com a sua família. Como houve esse acidente, nós ficamos de plantão, não havia uma outra equipe escalada e nós éramos a única emissora no ar, ao vivo. Imediatamente, as equipes de externa foram para os locais de resgate. Nós ficamos o tempo todo pedindo ajuda e eu saí daqui por volta de 10 horas da manhã. Eu tinha entrado às 4 da tarde para fazer o jornal local, emendar com o jornal esportivo, depois o jornal em rede nacional. E não foi possível porque nós acompanhamos o resgate dos corpos durante toda a noite de Réveillon. Foi o Réveillon mais triste da minha vida. Foi muito difícil. O outro momento, para mim, foi um momento de orgulho de ser uma sobrevivente, de uma família de sobreviventes judeus. Janeiro de 91. A gente também, com o jornal em rede, Jornal da Noite, estourou a Guerra do Golfo e nós estávamos ainda no ar com o jornal. Imediatamente, o diretor de jornalismo, Zé Wigvelder, falou com a gente no intervalo comercial. Ninguém sai, explodiu a Guerra do Golfo e não tinha uma equipe que viesse depois de nós. A próxima equipe chegaria às 7 horas da manhã para o Jornal da Manhã. Então, mais uma vez, eu cheguei à emissora às 6 horas da tarde e fiquei até às 7 horas da manhã na cobertura da invasão. A Rede Manchete está acompanhando os acontecimentos no Golfo Pérsico e a qualquer momento nós podemos voltar com outras informações sobre a guerra. E aí havia ONU, Israel se envolveu nessa guerra. E veja agora as primeiras imagens da CNN sobre o ataque do míssil Scud iraquiano num bairro residencial de Israel. Foi o 13º ataque de um míssil iraquiano com carga convencional contra Israel. A explosão destruiu casas e carros de um bairro de Tel Aviv. 6 pessoas ficaram feridas. E era a posição de uma emissora brasileira com raízes na cultura judaica. A vida é tão breve e há tanto fazer. Por que então matar e morrer? Crianças do Iraque, crianças da América, Momentos felizes. Cobertura dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Anos 80, a Manchete tinha a melhor antena de transmissão e o melhor áudio. Havia um pool, teoricamente, a TV Globo
junto com a TV Manchete, faziam essa cobertura. Mas os nossos equipamentos, as nossas antenas, o nosso áudio já era estéreo aos anos 80. Isso nos dava uma excelência em transmissão. Então nós chegávamos aqui meio-dia, o desfile começava às 4 horas da tarde e não tinha hora para acabar. E era um único dia, não era dividido em dois, como é hoje, domingo e segunda, né? Era um único dia, domingo à noite. Então nós chegávamos às 4 da tarde e o desfile durava por volta de quase 24 horas. E era uma única equipe. A gente tomava café, almoçava, jantava, ceiava, enchia a cara de café porque a gente virava à noite. Essa equipe não tinha uma outra equipe que nos rendesse porque nós éramos considerados os especialistas em ao vivo. Tudo o que acontecia de importante, essa equipe da qual eu tive a grande honra de fazer parte, eu era operadora de caracteres do Estúdio News, que era o estúdio de jornalismo. Essa equipe assumia sempre os grandes eventos do país e do mundo ao vivo, sem que outra equipe pudesse nos substituir. Então nós ficávamos sem dormir, às vezes 2, 3 dias seguidos aqui dentro, trabalhando, e aí no final do desfile tinha o bloco da Manchete. Então quando a última escola, meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas, terminava o seu desfile, nós, funcionários da TV Manchete, fechávamos o desfile na Marquês de Sapucaí. Todos nós com os nossos crachás, era o bloco da Manchete, e o povo carioca esperava que nós encerrássemos a transmissão com o nosso desfile, e nós éramos aplaudidos por todos. E o pessoal da Globo não podia desfilar com a gente, porque nós tínhamos essa excelência da transmissão. Isso é muito interessante, o reconhecimento do público aos trabalhadores da TV Manchete. Apesar da transmissão ser pool entre Manchete e TV Globo, só nós podíamos desfilar. Então era o bloco da TV Manchete e eu desfilei vários anos, numa alegria sem fim, aquela camisa vermelha com M da Manchete em amarelo, mandando beijos para o público aplaudindo toda a nossa equipe. Isso não tem preço. Eu tenho histórias muito engraçadas, né? Aqui foi o primeiro lugar, minha primeira empresa, meu primeiro emprego, né? Primeiro trabalho de carteira assinada. Eu era uma menina de 22 anos. Então aqui eu aprendi a operar equipamentos de ponta. Esses equipamentos vinham dos Estados Unidos e só nós tínhamos esse equipamento. Os nossos equipamentos eram melhores do que de todas as outras concorrentes. E a gente tinha que ser muito bom e muito rápido. A gente monitorava o Ibope o tempo todo. Tinha uma caixinha que dizia como é que estava a nossa audiência. Então a gente ou encurtava ou estendia a programação ao vivo para manter a audiência. E era um pique. A gente tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Você podia dizer ao seu Adolfo assim: seu Adolfo, o café hoje está fraco. Não gostei desse café hoje não. Ele imediatamente ligava para a cozinha e dizia: a minha funcionária não gostou do café, faz outro. E vinha um café novo. Então assim, era um lugar que você falava com o dono a qualquer hora, em qualquer lugar. Jornal comendo no ar e o dono da emissora do meu lado dizendo: estou gostando da tua rapidez. Ele tinha um jeito peculiar de falar, um sotaque bastante carregado. E quando ele entrava, a gente ficava assim: tem que ser perfeito, ele está aqui. Tinha essa coisa da gratidão, sabe? Pela forma como ele nos tratava. Tratava todos como iguais. Todos éramos iguais, filhos dele. Esse era o tratamento. E porque éramos filhos dele, não havia concorrência entre nós. Eu acho que isso permeou toda a nossa vida aqui dentro. Qualquer funcionário que você entreviste vai te dizer: eu fazia parte da família. Seu Adolfo é famoso por histórias hilárias. Hilárias. Uma pessoa muito engraçada,
muito espirituosa. E ele tinha certos lapsos de memória às vezes. E um cuidado com a estética do local. Porque aqui era lotado de obras de arte, pianos de cauda. Eu era uma das pessoas que tocava piano e tinha um assessorista também que tocava piano e era poliglota. Só na TV Manchete você vai ter um assessorista poliglota, pianista clássico. Eu também sou uma pianista clássica. Então havia um piano de cauda na portaria e muitas vezes vinha uma visita internacional, seu Adolfo descia, olhava para mim se eu estivesse lá embaixo, ou o ascensorista, toca um bar aí para ele. E eu ia pro piano tocar bar, tocar Chopin, tocar sempre uma música clássica. E ele dizia, viu como meus funcionários são cultos? Então tinha essa coisa, né? Tinha uma preocupação da gente não escangalhar a estética da portaria. Esse prédio era todo de vidros e vidros fumês, com chão de mármore. Era um luxo, uma coisa assim, altamente luxuosa. Então, 7 horas da noite, hora de troca de turno. O elevador parado no 10º andar, uma fila de funcionários querendo subir, né, para começar o seu turno, e nos andares, outros funcionários querendo descer porque acabou o turno. E o elevador não descia. Cadê o elevador? Cadê o elevador? Seu Adolfo estava indo para casa. Seu Adolfo trazia 2 cachorros, Manchete e Manchetinha. Tanto Manchete como Manchetinha usavam um crachá, com seus nomes, símbolo da emissora. Então, quando ele chegava no térreo, dava de cara com aquela fila descomunal de funcionários tentando subir, e a gente não podia subir porque era ele que estava prendendo o elevador. Ele falava assim, sai da fila que vocês estão enfeiando o meu prédio. E eu não quero ver ninguém na fila. E a gente desmanchava a fila e começava a rir, e aí ele olhava cada um de nós, cadê o seu crachá? Se ele pegasse um de nós sem crachá, ele falava, tá vendo a Manchete e a Manchetinha? Apontava para os cachorros. Elas estão de crachá. Cadê o crachá de vocês? Era um tal de abrir mochila para a gente catar o crachá e pendurar. Tá aqui, seu Adolfo, tá aqui. Não esqueci o meu crachá em casa. Ele tinha muito cuidado com isso, com o crachá. A gente tinha que ter esse crachá, porque se os cachorros usavam, a gente tinha que usar também. Mas ninguém se ofendia, não. Era muito engraçado. Como eu trabalhava à noite, eu todo dia de manhã ia à praia. Só que o caminho para ir ou voltar da praia, eu passava aqui pela porta da emissora. E numa dessas manhãs de verão, eu passei como uma boa carioca, de biquíni, uma canguinha amarrada na cintura, chinelinho havaiana. Passei pela porta e encontrei com ele. Ele falou, boa tarde, Suzane. Eu falei, boa tarde, seu Adolfo, tudo bem? Tudo bom, minha filha? Foi à praia? Fui à praia. Ok, fui para casa. À noite, quando eu cheguei para trabalhar, a gente ia ao subsolo, cartão de ponto. Cadê meu cartão? Não tinha cartão de ponto. Aí eu pergunto ao funcionário, cadê o meu cartão de ponto? Ih, Suzy, porque meu apelido é Suzy, né? Ih, Suzy, seu cartão de ponto foi retirado e há um recado para que você compareça à sala do seu Adolfo para conversar com ele. Ok, deve ser algum recado de família, muito amigo do meu avô, amigo do meu tio. Entro na sala do seu Adolfo, boa noite, seu Adolfo. Senta aqui, Suzy, quero falar com você, eu sento. E ele me diz, você está na rua. Oi? Você está na rua. Seu Adolfo, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Você passou com roupa de praia na porta da emissora. Você enfeiou a minha emissora. Eu não quero você de biquíni na emissora. Eu falei, seu Adolfo, o senhor vai me perdoar? Mas eu moro aqui, ao lado. É caminho da minha casa passar pela porta da emissora. Eu trabalho agora à noite. O senhor me encontrou de manhã, de tarde. Eu não estava em horário de trabalho. Eu não quero saber. Você está na rua. Posso ir para casa então? Não, não pode. Não posso por quê?
porque tem um jornal ao vivo para começar agora e eu preciso que você faça esses 5 jornais. Eu falei, ok, então eu estou demitida, mas eu vou trabalhar no jornal. Vai fazer os 5 jornais. Eu falei, então eu estou demitida amanhã. A partir de amanhã eu não venho mais, o senhor me botou na rua. Não, amanhã vai estrear o programa da Angélica, Milkshake. E eu preciso que você faça a arte da abertura do programa e preciso de você ao vivo também. Então amanhã você vem trabalhar. Eu falei, depois de amanhã, e aí depois de amanhã tinha um jornal de novo e sempre tinha um evento ao vivo e ele precisava que eu viesse trabalhar. Eu falei, mas seu Adolfo, mas que dia que eu estou demitida afinal? Não, você está demitida a partir de hoje, mas eu preciso que você venha trabalhar todos esses dias. No final das contas, ele me deu um castigozinho de 7 dias em casa, que para mim foi uma folga, porque eu não tinha folga, eu trabalhava de domingo a domingo. Ele esqueceu que me mandou os 7 dias para casa, esqueceu que eu estava demitida, e eu recebi o meu salário com hora extra, com adicional noturno, como se eu tivesse trabalhado. E aí depois fui falar com ele, seu Adolfo, houve um equívoco, levei o contra-cheque. O senhor, na realidade, me botou 7 dias suspensa em casa, mas eu recebi. Ah, minha filha, você estava precisando de dinheiro mesmo, deixa isso para lá. E eu ganhei 7 dias de folga, apesar de demitida, que eu nunca fui demitida por ele. A minha primeira lembrança do seu Adolfo eu era uma criança judia, de uma família judia que não sabia falar português. Ele deu casa, deu comida, deu estudo para todos nós, meus avós, meu pai, meus tios, para mim e para os meus irmãos. Então ele nos deu condições de viver no Brasil como brasileiros, que nós fôssemos acolhidos e cidadãos de bem nesse país. Graças a essa ajuda, nós tivemos uma vida de sucesso, tanto profissional como acadêmica, construímos família. Então é uma tradição da religião judaica, é uma tradição acolher famílias que chegam e um dia, quando a gente estiver em condições, acolher novas famílias. É uma forma que nós temos de agradecer a esses antepassados, a esses pioneiros, essas pessoas que sobreviveram a horrores de guerra, a perseguições religiosas. Então o seu Adolfo nos deu cidadania, nos fez cidadãos brasileiros. Isso não tem preço. Seu Adolfo pagou as minhas faculdades, porque o meu salário não dava para pagar. Ele pagou. O salário do meu pai não dava para pagar. Ele pagou o tratamento de saúde do meu avô. Eu não era mais funcionária, meu tio não era mais funcionário. Meu avô muito doente. Seu Adolfo pagou todo o tratamento de câncer de pulmão do meu avô. Isso não tem preço. Então é a gratidão por esse homem grandioso que fez isso não só para quem era judeu. Todos os seus funcionários eram acolhidos nas suas necessidades da vida. Saúde, estudo, moradia, roupa. Ele nos tratava como filhos. Então essa é a grande lembrança que eu tenho dele. De entrar na sala dele a qualquer hora, sem precisar ser anunciada. Todos nós podíamos fazer isso. Sentar com ele, tomar um café com ele, contar como estava a vida, do que a gente estava precisando. E ele telefonava para o empresário, para o hospital, para a faculdade, para o que a gente precisasse e dizia: o meu funcionário precisa, faz isso para mim agora. E aquilo era feito. Isso, eu nunca vi um empresário como esse. Eu acredito que exista, mas o único que eu conheci em 30 anos de carreira foi seu Adolfo. Da Manchete eu trago a excelência no trabalho. Nós éramos famosos por sermos os melhores operadores, porque havia uma certa precariedade em comparação à concorrente, que era bem mais velha no mercado do que nós.
mas nós tínhamos os melhores equipamentos, equipamentos de ponta. E cursos de extensão, cursos de capacitação, e o pessoal que foi da Tupi, muito mais velho do que nós, que nos ensinava. Então eu trago essa excelência. Eu tenho que fazer o melhor, porque a minha emissora é a melhor. Você tinha que ser rápido, preciso, não podia errar, sabe? E você podia improvisar e tudo dava certo no final. Eu aprendi demais em ser esperta, em prever um problema. Então eu aprendi que a televisão era a minha vida. E eu aprendi na TV Manchete. Qualquer funcionário que você entreviste, ele vai dizer: a minha vida é a televisão. Era possível ser ético, transmitir cultura, entretenimento, educação através desse meio de comunicação tão poderoso. Então havia um compromisso ético como pessoas de bem, como educadores, como divulgadores da verdade. Eu não conheço uma emissora que tenha feito isso até hoje. A vinheta da Manchete era Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou manchete. E essas manchetes eram éticas e verdadeiras. Não existia fake news. Por isso nós tínhamos essa excelência, tanto na parte editorial, tanto nas rádios como na televisão. Famosos pela ética na comunicação. Então a minha frase do coração continua sendo essa. Aconteceu, virou manchete. E eu gostaria de deixar um agradecimento em hebraico para seu Adolfo. É uma frase que diz Mazal Tov. Ela quer dizer bênção que cai do céu. Então, seu Adolfo Bloch, onde quer que o senhor esteja, Mazal Tov. Ele foi uma bênção para todos nós e nós abençoamos a existência dele. Que ele esteja em paz, na certeza de que foi muito amado por todos nós e ainda é. Mazal Tov. Há vontade de chorar e falar dele. Pode chorar. Pode chorar. É muito difícil falar dele. É muito difícil falar dele. São muitas lembranças boas desse coração amoroso, dessa pessoa que não fazia diferença entre seus funcionários, de um amor pela vida, por um respeito à vida. Ele compreendia bem o que era ser um sobrevivente. Ele viveu na carne o preconceito religioso por ser um estrangeiro. Mazal Tov sempre para ele. Eu sei que ele vive ainda, não só na nossa lembrança. Ele vive em cada pedacinho desse prédio, em cada chão, em cada cadeira. É uma lembrança que vai estar para sempre, para todos nós. Ele é maravilhoso, não dá nem para falar no passado. Seu Adolfo ainda é referência de pessoa, de empresário, de grande comunicador, de figura humana. Que Deus abençoe seu Adolfo para sempre. Deram close na minha lágrima, né? Essa cara de pau. Vocês acham que eu não sei, mas eu sei. Eu falei assim, cara, quando eu entrar eu vou chorar, não vou aguentar. Não vou aguentar. Aqui era a redação, aqui todo o estúdio de jornalismo, e pra lá as ilhas de edição, engenharia. Esse jornalismo era aqui. E aí quando a gente dizia assim, o salário tá baixo, esse Adolfo abria a cortina e falava, mas olha que vista maravilhosa.